Nós lemos os versículos 21 ao 35. Eu gosto muito de tematizar os textos, fazer comparativo, usar os contextos. E o meu tema nesta noite é dando que se recebe. Diga comigo, é dando que se recebe. Isso é uma das coisas muito difíceis e que se encontra muita resistência, é o dar. O receber não, todo mundo está disponível e propenso a receber, mas a dar, nem todos. E o segredo, ou um dos, de se ter é dar. Primeiro, não se dá o que não se tem. Agora, pode-se não dar o que te tem, o que se tem. A exemplo da parábola dos talentos. Quando aquele senhor fez uma viagem e pegou os seus bens e disponibilizou, acreditou nos seus servos. Todos eram servos. Todos eram servos. Em todos ele confiava. Em todos ele acreditava. Porém, na distribuição, ou a distribuição, não foi feita igual. Não era também acepção. É porque o Senhor daqueles servos, por conhecê-los, sabia a capacidade de cada um. Então Deus conhece-nos e sabe a nossa capacidade. E Ele deu a um 5, a outro 2, 3 e a outro 1. E assim que ele partiu, que recebeu 5 imediatamente, a Bíblia diz imediatamente, com diligência, com precisão, ele foi negociar. O que recebeu 2, da mesma sorte, e o que recebeu 1, enterrou. O tempo passou, e em um dia inesperado, que não estava na agenda de nenhum dos 3, o Senhor voltou para prestar contas. E ao chamar o primeiro, ele diz: olha, me deste 5, granjeei mais 5, estou aqui com 10, que são teus. E ele chamou aquele servo de servo bom e de servo fiel. E não só chamou, ele premiou. Entra no gozo do teu Senhor. De igual modo que recebeu 2, as palavras foram as mesmas. Mas quando chamou o que deu 1, como diz aqui no popular, ele deu para trás. A primeira coisa que ele fez foi dizer que conhecia o seu Senhor. Observe que os 2 primeiros não precisou dizer que conhecia o seu Senhor. Mas o que diz que conhecia era porque ele tinha uma imagem negativa do seu Senhor. Eu sabia que tu colhe aonde não planta. Em outras palavras, eu sabia que tu era um ladrão. E eu ia trabalhar para ladrão? Eu ia dar lucro a ladrão? Foi isso que ele disse com o seu Senhor. E por aí ele foi.
E o Senhor o chamou de servo mau e servo negligente. E ele disse mais, que não é isso que eu quero chegar. Ele disse mais, tu pelo menos devia ter colocado o meu dinheiro no banco para correr juro, para não ser desvalorizado. Se você não pode somar, não divida nem subtraia, porque você está dando prejuízo, o juízo é maior. Tem pessoas que não somam, subtraem, divide ideias, opiniões, pensamentos, subjugam, faz juízo temerário, um monte de coisas que não ficará sem julgamento. A Bíblia diz que Deus, diga Deus, não terá ocupado por inocente. Haverá sim um dia de prestação de contas. Bom, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que o Senhor pegou aqueles talentos de todos, o que recebeu um, ele pegou o talento, tomou, é meu, não é seu, é meu, você foi infiel, e deu ao que tinha mais, que mais rendeu, que mais produziu, ele deu. E ele concluiu dizendo o seguinte, que a quem mais tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então há pessoas que têm, mas não reparte. Por quê? Porque é infiel. Mas é meu. E quem está dizendo que não é seu? Ananias e Safira, a propriedade não era deles? Eles venderam e foram depositar o dinheiro nos pés dos apóstolos. Se ele tivesse chegado lá e dizendo, olha, Pedro, eu vendi essa propriedade por 100 mil e eu resolvi dar a metade para a igreja, nenhum problema. Mas ele não, disse, eu vendi por 100 mil, eu vendi por 50 mil e trouxe todo aqui. Se alegre. Ele diz, eu não, você mentiu, não foi a mim, foi o Espírito Santo, tu vai morrer. Mentiroso. Cuidado com a mentira, irmão. Nem mentira pequena, nem grande, nem mentira por brincadeira. Pai da mentira é Satanás. E quem mente é filho. Irmãos, é dando que se recebe. Dando que se recebe é uma lei. E essa lei tem nome. É lei da semeadura. Vamos abrir a Bíblia. Gálatas 6, 6 e 10. Lei da semeadura. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que está instruindo. Em outras palavras, quem está ali abençoando, abençoe essa pessoa. Quem está fazendo algo por você, recompense. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Isso é empáfia, glória própria. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tem pessoas que fazem, mas fazem para a sua glória, para se mostrar, para aparecer. Você sabia que tem pessoas que até quando vai orar peca? Até na oração peca. Porque não ora, não está orando a Deus nem para Deus. Está orando para mostrar o seu talento, a sua capacidade. Tanto é que o Senhor, quando ensinou, disse: olha, não faça como os fariseus. Não faça nada para ser visto pelos homens. Tudo que nós devemos fazer sim, mas para a glória de Deus. Versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos. Faça o bem a, mas principalmente aos domésticos da fé, aos seus irmãos da igreja. Aleluia. Então, amados, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou para ele até quantas vezes ele podia perdoar o seu irmão. Até 7, ele foi até generoso, porque os rabinos diziam que o perdão só devia ser liberado 3 vezes. Glória a Deus. Mas aí Pedro, na sua generosidade, disse ao Senhor: até 7 vezes. Jesus disse: não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 por dia. Mas isso não era uma tabela numérica, não era uma questão de números, mas essa quantidade de perfeição era sem limite. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, devemos perdoar. O Senhor manda que a gente suporte uns aos outros. Tem pessoas difíceis de convivência. Tem pessoas muito difíceis de convivência. Mas nós devemos suportá-las. Por Cristo, pela igreja, pela unidade do corpo de Cristo. E da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar estas pessoas. O mesmo Paulo, escrevendo à igreja ali em Colossos, no versículo 14, ele diz: assim, acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, dado a esta abordagem, isso é o preâmbulo,
para aquilo que nós precisamos falar para vocês. Dado esta abordagem de Pedro a Jesus, por conta dos confrontos sociais e espirituais, ele fez essa pergunta para o Senhor Jesus. E eles haviam tido uma contenda, porque eles queriam saber quem era o maior entre eles. Homens como aqueles ainda tinham essas picuinhas, mas hoje não é diferente. Glória a Deus. Aí o Senhor Jesus resolve contar a eles uma pequena história, que começa no versículo 23 e vai ao 35. Ele disse: a que era semelhante o reino dos céus. E ele disse que era semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando você entra nos ensinos acerca do reino, você vai sempre se deparar com ajustes e contas. Porque nós que fazemos parte, eu e você, deste reino, não devemos esquecer jamais de que um dia seremos chamados para um ajuste de contas, de conduta moral, espiritual. Tudo que falamos, pensamos, tudo isso estará aberto nos livros de Deus. Então o Senhor resolveu ajustar contas com os seus servos. Versículo 24, a igreja, por favor, me ajudem. Jesus conta a história de um homem que devia 10.000 talentos, 100 vezes mais do que o outro. 10.000 talentos. E este homem que devia 10.000 talentos, ao ser chamado para prestar contas, versículo 25 diz que ele não tinha com que pagar. Era um débito impagável, era muito dinheiro, era muito alto. Então o Senhor disse que ele tinha que se tornar um escravo, ser vendido é se tornar um escravo. A sua mulher teria que ser vendida para ser escrava, o seu filho ou os filhos também seriam escravos, e tudo quanto ele possuía tinha que ser vendido para que pudesse pagar a dívida. Aquele servo, naquela prestação de contas, vendo a situação em que ele se encontrava, ele prostou-se aos pés do seu Senhor e pediu misericórdia, lhe rogou e disse: seja generoso, paciente comigo, e eu vou te pagar tudo. Claro, era só uma maneira de sair daquela situação, mas ele tinha certeza que não tinha como pagar aquele débito. Mas o Senhor daquele servo compadeceu-se, ou seja, foi misericordioso e o mandou embora e perdoou-lhes
e perdoou-lhe a dívida. Pense comigo, você no lugar daquele homem, numa situação desta. Não havia nenhum recurso, nem forma, nem maneira, nem possibilidade nenhuma. Mas ele pediu, ele clamou por misericórdia. E a misericórdia veio, chegou. Aquele Senhor foi misericordioso, foi generoso. Não negociou com ele a dívida, porque sabia que ele não podia pagar. Simplesmente lhe perdoou. O deixou livre. Não, você está livre. Você não precisa ser mais escravo. Sua mulher não precisa mais ser vendida. Seus filhos não precisam serem mais vendidos. E aquele homem volta para casa, imagine a alegria e a felicidade. Eu não sei quanto metros ou quilômetros ele andou para encontrar o seu servo. E quando ele encontrou o seu servo, ou um dos seus conservos, que era servo do outro, o seu conservo devia apenas 100 denários. 100 denários. Quando ele viu, ele agarrou o seu conservo, sufocou e disse: paga-me o que me deves. Você vai ter que me pagar. E o seu conservo prostou-se aos seus pés, humilhou-se, implorou por misericórdia, pediu que ele tivesse paciência e prometeu-lhe pagar. Em outras palavras, da mesma maneira que ele se comportou diante do seu senhor, aquele seu conservo se comportou diante dele. Foi uma réplica. E o débito do seu conservo era bem menor, talvez 100 vezes menor do que o que ele devia. Ele tinha passado por aquela experiência triste e amarga. Ele sentiu na pele o que era precisar ser vendido. E precisar vender a mulher e os filhos para um regime de escravidão. E a Bíblia vai nos mostrar que tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam, devemos nós também fazer aos outros. E a Bíblia nos diz que não erreis. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Aquele moço, ele não quis acordo. Ele não aceitou, não foi misericordioso, não aceitou a proposta do seu conservo. Pelo contrário, o pegou, lançou ele na prisão e disse: só vai sair daí depois que pagar o último centavo. Irmãos, toda injustiça é pecado. Não faça nada com alguém que você não queira que seja feito com você. E não se esqueça que palavras geram vidas e palavras geram mortes.
e que Deus nunca terá o culpado por inocente. Mas aquele conservo foi para parar na prisão. Os companheiros deles, todavia, no versículo 31, vendo aquilo que aconteceu, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Por esta, aquele servo não esperava. Então o senhor daquele servo mandou chamá-lo. E quando ele chegou, a história foi outra. Ele disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque você me suplicou, você me impediu. No entanto, você não soube perdoar. Ele disse: tu devias igualmente ter se compadecido do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Jesus disse: bem-aventurado, Mateus 5, versículo 4, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Este moço, este servo, não usou de misericórdia. Foi chamado à presença do seu senhor, e o seu senhor colocou diante dele isto aí. Você não devia ter feito como eu fiz com você? E ficou indignado. E pegou aquele servo e entregou-lhe nas mãos dos verdugos, ou seja, dos carrascos. E disse: agora você vai sim pagar a conta. Vai ser preso. E só sairá de lá quando pagar o último centavos. Da mesma maneira que ele fez com seu conservo. No versículo 35. Assim também, disse Jesus, assim também, de igual modo, da mesma maneira, meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes ao seu irmão. Escute. O perdão que recebemos não foi porque merecíamos, não foi porque em nós havia qualquer coisa que nos recomendasse, mas foi a misericórdia de Deus mesmo. Até porque recebemos perdão quando nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas Ele nos amou. E em nome deste amor, Ele nos perdoou e se entregou por cada um de nós. E se por nós Ele fez isto, porque não somos capazes de perdoar as pessoas que nos ferem, que nos ofendem, que nos humilha, que nos persegue e até que nos odeia. E se nós não fizermos isso, por isso seremos julgados. Mas deixa ver mais alguma coisa. Mateus capítulo 12, 36 e 37.
Jesus. Aqui ele fala sobre frutificação. A árvore e seus frutos. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela dará conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão justificadas e pelas tuas palavras serão condenadas. O Senhor está dizendo, irmãos, que toda palavra que nós proferirmos, nós seremos julgados por ela. A Bíblia diz que nós vamos ser pesados em balanças fiéis. Pensa aquelas pessoas, os contadores de história, né? Tem pessoas que contam muita história, que disseram que fulano é assim, assado, fez isso e fez aquilo. Criam história acerca das pessoas para tirar proveito, para denigrir a imagem, para tomar a posição no trabalho, para ser promovido, para passar à frente. Aí o Senhor diz, olha, por estas palavras vocês serão julgados. Muito cuidado. Nós seremos pesados em balanças fiéis e daremos conta de tudo a Deus. Romanos 14, 12. Hoje é um dia para isso. Na verdade é todos os dias, mas hoje especialmente. Esse eu quero que vocês leiam. Romanos 14, 12. É um versículo tão pequeno, mas o que é que está escrito aí? Pronto. Mas cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos sim dar conta a Deus. Então precisamos ter em mente, por conta da consciência, por conta do nosso futuro eterno, o perdão que nós recebemos da parte do Senhor. Glória a Deus. Nós tínhamos, irmãos, uma dívida impagável diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, mesmo sem sermos dignos, nos perdoou. Porque perdão não é dado por mérito, por merecimento. Não, é por graça, por misericórdia. A Bíblia diz, se não fossem as muitas misericórdias do Senhor, estaríamos destruídos. Todo perdão tem base, alicerce, estrutura na graça de Deus. Glória a Deus. Todo perdão, meus amados irmãos, é fortalecido através da compaixão e da misericórdia. Glória a Deus. Agora tem um pequeno detalhe. Há pessoas que têm o coração tão duro que não perdoa. Não perdoa. E é muito perigoso. Quando o Senhor ensinou acerca da oração, Ele fala do perdão. E diz na sua oração, perdoa-nos ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ali era um modelo de oração, uma forma de nos apresentar a Deus numa conversa franca, sincera e espiritual. E ele diz assim, da mesma maneira
que o Senhor me perdoa, eu vou perdoar os meus inimigos. Quando nós não perdoamos, nós também não recebemos perdão. A exemplo deste homem. Ele foi condenado. Ele foi para a prisão, porque ele não foi capaz de perdoar, mesmo tendo experimentado o perdão de Deus. E quando você não perdoa, revela a dureza do seu coração. Quando você não perdoa, é um sinal de ingratidão, que você é uma pessoa que não reconhece a bondade e a generosidade de Deus. Quando você não perdoa, você desperta a ira de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nós não somos capazes de perdoar, nós nos aprisionamos e tornamos o nosso ofensor aprisionado também. Uma pessoa que guarda rancor e mágoa, aquilo fica roendo dentro dela como gangrena e ela não consegue ser feliz. E a pior coisa é quando o maior dilema que os cristãos enfrentam são aqueles cristãos certos. Pastor, os certos sim. Quem são os cristãos certos? Os cristãos que têm razão. Mas eu tenho razão. Deixa as suas razões de lado. Crente não precisa ter razão, ele precisa só ter Jesus. Glória a Deus. Eu fui ofendido, mas o meu ofensor fez por fraqueza, por maldade, e agora o diabo colocou nele vergonha e ele não tem coragem de me procurar. O que é que eu devo fazer? Me libertar e me libertá-lo. Ele está errado, eu estou certo, mas eu vou lá, meu querido irmão, me perdoe. O muro que o diabo levantou, ele vai cair por terra, e ambos serão libertos para a glória de Deus. Mas é perdão mesmo. Isso é muito importante, porque a ausência do perdão produz flagelo, dor, tristeza, gastrite. Gastrite, sim. Glória a Deus. Tem pessoas que dormem e acordam com o inimigo. E a gastrite vira úlcera se você não perdoar a bom tempo. Diga misericórdia. A ausência de perdão fecha a porta da misericórdia. Então que Deus lhe ajude a você perdoar. Imagina o irmão tomando santa ceia exatamente hoje, quando ele está intrigado do outro irmão, que não fala com o outro irmão. E ele não acha isso nada demais. Morto não tem sentimentos. Se você está intrigado de alguém, não pegue o pão nesta noite, porque você pode morrer. Faça isso não. Glória a Deus. Vá primeiro se reconciliar com a pessoa que você está intrigado, para domingo você tomar a Santa Ceia. É melhor do que você tomar indignamente. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Pastor, mas eu não tenho justificativa. Eu cheguei no interior e tinha uma vizinha que odiava a crente. Aí chega um crente como eu, pronto. Eu, quando abri a porta, botava
a cara na porta, ela estava na porta, ela dava uma rabanada assim. Eu dizia, bom dia, vizinha. Ela dava uma rabanada assim, dava as costas, entrava, batia a porta que só faltava derrubar a casa. Bom, eu vou fazer o quê? Mas toda vez que eu chegava, ela estava na porta, eu dizia, bom dia, vizinha. Ela entrava, bem, eu digo, vai quebrar a porta. Mas eu todo dia dou bom dia a ela. Como é que vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Glória a Deus. Por que eu ia ficar com raiva dela? Qual era a minha visão? Que não era ela, que era o diabo. E a minha luta não é com ela. A minha luta é com o diabo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais, está escrito. Glória a Deus. Não estou intrigado, pastor. Corte aqui. Não, eu não vou ficar intrigado de você. Mas não falo mais com o senhor, mas eu continuo falando com você. Eu não dou mais para o senhor, mas eu dou, eu tenho. Você não dá porque não tem. Aleluia. Aleluia. Isso é difícil, irmão. Depende do nível do óleo. Pergunte para ele, é difícil isso? Responda, diga, depende do nível do óleo. Que Deus em Cristo nos abençoe.